Então, pessoal, chegamos aqui na quinta parte do nosso vídeo sobre geração de conflitos com temas extremamente polêmicos, que são os relacionamentos interpessoais e a sexualidade e drogas. Vamos trabalhar esses temas agora. Bom proveito. Vamos agora então falar sobre os principais temas geradores de conflitos sob a ótica, mais uma vez, sob a ótica dos coroas, né? Então vamos tentar entender quem são esses conflitos. O primeiro, bem polêmico por sinal, diz respeito ao relacionamento, né, dos nossos filhos, relacionamento social, amoroso, sexual, né, e que boa parte dos pais tem dificuldades em trabalhar, em administrar isso no relacionamento com seus filhos. Vamos falar um pouquinho sobre sexo, por exemplo, né, e sobre a questão que afeta a meninos e rapazes, sobre a pressão pela primeira vez. Essa pressão pela primeira vez, posso garantir que os pais, né, pais homens que estão aqui assistindo a apresentação, lembrarão dos seus primeiros momentos de vida, onde a sociedade começa a dizer para o rapaz que já é assim, adolescente, já está tendo os primeiros sinais de sua puberdade, etc. e tal, que ele agora precisa experimentar pela primeira vez o sexo, né? Principalmente quando aquela questão envolve a orientação, na verdade, a formação de sua sexualidade, né? E isso é uma das coisas que mais trazem malefícios para a vida do menino, do rapaz, né? Se ele não tem uma orientação correta em sua vida sexual, quando começar, como fazer, os medos que todos eles sofrem, etc. e tal, é muito possível que nós tenhamos aí um menino, um rapaz com problemas emocionais para conduzir com tranquilidade e ter prazer, ter felicidade na sua vida sexual, né? Sobre as meninas e moças é o contrário, é a pressão pela não primeira vez, né? Minha filha, você só pode ter sexo depois dos 18, depois dos 21, ou depois que casar, ou não pode fazer sexo com o primeiro namoradinho que te aparece, ou a namoradinha, não é mesmo? Então, também é outro fator que traz muito dano. E esse paradigma precisa deixar de existir. Homens e mulheres, apesar de terem fisiologicamente diferenças, né, e emocionalmente também tem diferenças, eles não podem ter orientações em relação à sua vida sexual de uma maneira distinta. Todos precisam ser orientados no sentido de estar preparado para viver com tranquilidade, viver bem quando iniciar a sua vida sexual, né? Quando transar com o namorado ou com o ficante, existe o certo e o errado para isso? Bom, podemos admitir que uma criança que tem 8, 10 anos de idade não tem nenhuma formação ainda sobre a sua sexualidade. Ela já começa a desenvolver, claro, diversos sintomas da sua sexualidade desde criança, né, desde bebê, mas assim, estar preparada para ter o primeiro momento sexual da vida dela, não existe um tempo certo, né? É aos 13, aos 15, aos 15, aos 18, aos 21 ou qualquer idade. Isso depende do preparo emocional do indivíduo para ter a sua experiência. O fato é que a gente não pode e não deve, né, misturar sexo com amor. A sexualidade está ligada diretamente aos instintos, né, do ser humano como um animal racional,
mas um animal que sente instinto, que sente desejo, e o amor é um sentimento, tramita na emoção, né? E ele não está atrelado ao sexo. Portanto, é importante que a orientação não seja só faça sexo com amor. Na minha opinião, isso não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. A única relação que existe é que fazer sexo com amor é muito mais prazeroso, né? Porque você está fazendo aquilo com uma pessoa que você ama. Mas isso não significa que um indivíduo não possa fazer sexo com outro indivíduo sem o envolvimento de um sentimento mais sólido como o amor. Vamos falar também sobre a questão do que se chamava antigamente de opção sexual, porque entendia-se que aquilo era uma opção, e hoje, sob o ponto de vista psicanalítico, psicológico, sabemos que isso é uma orientação, e orientação significa que há um componente dentro do indivíduo, dentro da sua genética ou da sua personalidade, que leva esse indivíduo a se orientar sexualmente para um lado ou para o outro, seja hétero ou seja homoafetivo. E a gente tem que largar desse preconceito de que a orientação homoafetiva é uma doença. Eu sei que isso contraria muitas religiões, respeito profundamente todas as religiões, mas é importante que até mesmo dentro das religiões haja vamos dizer, uma reflexão, né? E que não se apegue a valores milenares que diziam que isto era certo ou errado. A gente precisa reconhecer o mundo de hoje, ver o que o mundo de hoje nos traz, quantas coisas diferentes a nossa nova sociedade vive e aceita como coisas normais, valores éticos e morais aceitos e valores éticos e morais não aceitos. Cada um, mais uma vez, vai formar a sua, mas é importante a gente entender o seguinte, que a emoção ela existe, né, que o desejo existe independente daquilo que uma ou outra educação transmite. Você pode, por exemplo, pertencer a uma família que não aceite a homoafetividade, ou que a sua religião diga também que a homoafetividade não é normal, e, no entanto, isso está dentro de um dos seus familiares. Essa emoção, essa orientação está dentro. E ali ele está se sentindo alijado e excluído da vida daqueles que mais são importantes para a sua formação, seu crescimento como ser humano. Será que você, pai ou mãe, que não aceita essa orientação sexual, já parou para pensar em que dano isso está causando para o filho ou filha que tem como orientação a homoafetividade? Será que você ama suficientemente o seu filho para entender que aquilo ali não pode ser tratado como uma doença? Não pode ser tratado como um desvio de caráter, e sim como uma coisa que nasceu dentro dele e que ele só vai deixar de viver se aquilo for imposto, ou pela família, ou pela sociedade, ou pela religião, ou seja lá o que for. Em relação às amizades, essa pessoa não serve para ser um amigo. Mas espera aí, quem é que escolhe os amigos? Alguém por acaso escolheu os seus? E se escolheu, eu diria que é lamentável, porque existe aquele ditado que diga-me com quem andas e eu direi quem és, né? Isso é antigo, isso é secular, né? E aí você acaba
vamos dizer assim, falando sobre as amizades dos seus filhos e criticando aquelas amizades cujos valores morais não vão ao encontro dos seus e que, em conclusão disto, este amigo ou essa amiga não serve para o seu filho. Não seria melhor a gente chegar à conclusão de que o pensamento correto é: mostre-me com quem andas e traga-o aqui para dentro de casa para o nosso convívio. Esse movimento, um movimento muito mais natural e muito mais eficaz do ponto de vista da escolha, vai fazer inclusive com que a pessoa que entra na vida do seu filho, da sua filha, perceba quais são os valores aonde ele está encaixado, onde o seu filho, a sua filha está encaixado. E muitas vezes só este fato já é suficiente para naturalmente afastar ou aproximar a amizade. Porque quando há choques graves entre valores, a tendência é que esses valores entrem em choque e acabem afastando aqueles que não partilham das mesmas formas de ver as coisas. Então, procurem pensar sobre isso. A questão sobre as drogas, né? É outra questão muito polêmica, e a gente tem que começar discutindo a questão sobre quais são as drogas que hoje existem na sociedade para o consumo. Temos o álcool, temos o cigarro, temos a maconha, a cocaína, o crack, a heroína, tantas são as drogas hoje em dia que não dá nem para descrever todas aqui. E aí, vamos raciocinar da seguinte maneira. Temos duas aqui citadas que hoje em dia são aceitas legalmente pela sociedade, porque o álcool e o cigarro são vendidos nos supermercados e nos bares. E o que faz essas drogas menos ou mais nocivas do que as outras? Eu não estou aqui discutindo se nós deveríamos legalizar maconha, cocaína, crack, não é esta a questão. A questão é: se você, pai, consome álcool ou cigarro, como você vai dizer para o seu filho não consumir álcool ou cigarro? Ou não consumir maconha, cocaína e crack? Se nós olharmos, por exemplo, para os efeitos do álcool, o álcool é uma droga que leva a uma dependência química. Acho que todos nós aqui sabemos o que é um alcoólatra e como o alcoólatra depende do álcool e o que isso traz para a vida de um alcoólatra. Então, todas essas drogas são nocivas e geram problemas. A questão não está em legalizar, não legalizar, em usar ou não usar, e sim como a gente pode fazer o uso de uma droga como essa. Se nós fizermos uma escolha, como é que nós podemos fazer essa escolha sem que nós nos tornemos indivíduos, vamos dizer assim, que não conseguem mais conviver harmonicamente dentro de uma sociedade pelo excesso de uso daquela droga. Eu já tive gente na minha família que morreu de câncer de pulmão por causa de cigarro. Então, a gente precisa ter bom senso em como conduzir. E, mais uma vez, a questão é como lidar de forma inteligente com isso. Porque, na minha opinião, a proibição só leva à mentira e ao consumo escondido. Ele é totalmente ineficaz. A proibição só vai fazer com que o seu filho, se ele desejar, vá consumir isso na rua, com gente que pode levar a ele a coisas muito piores. Então é muito mais fácil você trazer o seu filho para a sua proteção e entender o porquê que ele está consumindo aquela droga, porque o fez fazer aquela escolha, e tentar mostrar para ele, com toda a sua sabedoria, quais são as consequências e os danos à sua saúde, etc., etc., do que simplesmente proibir. Eu conheço inúmeros casos de pais que proíbem seus filhos de beberem álcool, de fumarem cigarro, e o filho está lá na rua se enchendo a cara e só chega em casa quando o efeito do álcool passa.
Às vezes está claro que o álcool foi consumido e o pai e a mãe preferem até fazer vista grossa para não criar um conflito, ou cria um conflito e vai, coloca de castigo, bate, etc. e tal, e o filho vai querer continuar porque ele está inserido dentro de uma sociedade e ele vai voltar a fazer isso lá fora. Porque lá fora, a sociedade que ele vive, o grupo que ele vive, consegue convencê-lo de que aquilo é bom. E qual é o papel do pai e da mãe, então, se não mostrar o outro lado da moeda para o filho e levar a coisa de maneira inteligente? E se a ambição é ruim, se a proibição é ruim, a liberação sem controle também é ruim. Fingir que não existe o consumo não vai fazer com que o seu filho ou a sua filha deixe de consumir. Se eu proibir vai ser ruim, mas também se liberar sem o controle, ele vai continuar a seguir um caminho que talvez ele não esteja prevendo ou percebendo os males e as suas consequências na sua vida pessoal, a sua saúde mental, espiritual, física, né? É preciso, então, um ponto de equilíbrio. O ideal é o diálogo e o acompanhamento permanente. Traga seu filho para você. Converse com ele sobre o uso das drogas, das diversas drogas. Mostre, aponte, até use diversas bibliografias que estão amplamente divulgadas na internet sobre as consequências do consumo das drogas, né? Então, este é o caminho ideal.